Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de ciências, tá bom? Da página 92 até a 97. Vamos ver um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. Essa semana, como a gente só teve 3 dias, né, mais ou menos assim, porque eu passei mal e teve aula de educação física, eu optei por fazer história, geografia e ciências, e aí semana que vem vai ser igual daquela outra vez, que foi só português e matemática. Então vão ser 2 dias de matemática e 2 dias de português, tá bom? Na segunda-feira eu vou passar alguma coisa mais simples por causa da aula de educação física que vocês têm. A atividade de hoje é daquele capítulo do ser saudável, tá? Então dessa unidade aqui, a gente já viu um capítulo e agora a gente vai ver essa parte da pirâmide alimentar. Por uma alimentação saudável. Vamos conhecer quantas porções diferentes de alimentos são recomendadas por dia. Então, além da pirâmide alimentar mostrar a quantidade de alimento e quais são os alimentos que você deve consumir por dia, ele mostra as porções, ó. Aqui do ladinho tem essa faixa cinza e mostra quantas porções você pode consumir por dia. Então, aqui em pães, no grupo de cereais, né? Batata, pães, massas, você pode consumir em maior quantidade, em várias porções. Já na pontinha aqui, que é a parte das besteiras que a gente fala, né? Que são os doces, que são as coisas gordurosas, é apenas uma vez por dia e olhe lá, se possível, nem consumir, tá bom? Porque tem baixo valor nutritivo, então é só gordura, não vai fazer bem para o seu organismo em nada. Vamos lá. Você já ouviu falar que alguém só come besteiras? A pirâmide alimentar é uma representação que nos ajuda a tomar consciência do que devemos comer e em quais proporções. Na base da pirâmide estão representados os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Então, ó, o que está na base da pirâmide, aqui embaixo, onde tem os pães, é o que a gente pode consumir em maior quantidade, que são os cereais. No topo, aqueles alimentos que devemos comer só de vez em quando. Assim, a base da pirâmide é formada por vegetais ou alimentos de origem vegetal. Aí estão os cereais, como arroz, milho, trigo e suas farinhas usadas para fazer pães e massas, e etc. E também a batata, a mandioca, por exemplo. Esses alimentos fornecem principalmente carboidratos, além de vitaminas, minerais e fibras. Então, lembra que a gente falou que o carboidrato é a energia do nosso corpo? Então, é algo que vai nos dar energia para fazer as nossas atividades no dia a dia. São os vegetais. Então, por isso que a gente tem o café da tarde, o café da manhã, e se você for passar no nutricionista, tem até o café da noite, né? Para você comer uma bolachinha, para você comer um pãozinho integral. Óbvio que mesmo fazendo bem, a farinha de trigo ela tem muito mais calorias e não tanto benefício quanto a farinha integral. Vamos lá. Em um nível acima dos cereais estão as chamadas hortaliças, que são os vegetais usados nas saladas e refogados, e as frutas. Também são ricas de fontes de vitaminas, minerais e fibras. Então, são essas duas camadas da pirâmide, elas mostram os alimentos mais nutritivos para o nosso corpo. Então, além dos cereais, das farinhas, da batata que faz o pão e as massas, né, o macarrão, essas coisas, tem as verduras e os legumes, né? Eles são muito importantes e eles têm que ser comidos em maior quantidade do que as outras camadas, que aqui em cima vai vir as carnes, os queijos, leite
e em cima as besteiras, os doces e gorduras, né? Então, o que a gente tem que comer mais? Arroz, feijão, um pão integral, uma batata, esse tipo de coisa a gente pode comer mais porque é o ápice da nossa energia. A segunda camada mostra os vegetais, que é quando eles vão nutrir o nosso corpo. Então, a salada, os refogados, as frutas são muito importantes para a gente conseguir ter uma alimentação saudável. Carnes, ovos, feijão e sementes oleaginosas estão num nível acima das hortaliças e frutas na pirâmide alimentar. São ricas fontes de proteínas, minerais e vitaminas do complexo B. Junto com eles estão os leites e derivados, como o queijo e o iogurte, que são uma rica fonte de cálcio. Então, a terceira camadinha aí é a camada das proteínas, que a gente também precisa comer, mas não em grande quantidade. Então, sempre que a gente estiver fazendo o nosso prato de comida, o arroz e o feijão vai ser em maior quantidade. A segunda maior quantidade, legumes e verduras, então salada, um refogadinho, e em menor quantidade a proteína, então um pedaço de bife, um pedaço de frango, né? Pra dar uma equilibrada, mas nunca a carne ou a maior quantidade que tem no seu prato e um restinho assim de arroz, porque não é o recomendado, tá bom? De acordo com a pirâmide. Óbvio que quando você passa no nutricionista, ele faz um cardápio de acordo com o que você quer para o seu corpo, qual a alimentação que você quer para o seu corpo. Então, eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero definir, eu quero... Cada um tem uma alimentação diferente, que você vai saber no nutricionista. Mas isso daqui, essa pirâmide, é no geral, o que serve para a maioria das pessoas, tá bom? Vamos lá. Finalmente, o topo da pirâmide alimentar inclui alimentos ricos em gorduras, como óleos, açúcares e doces, que realmente fornecem muitas calorias e possuem baixo valor nutricional. Presta atenção. Então, assim, esses alimentos do topo da pirâmide, eles só vão fazer você, além de engordar, a sua saúde acabar. Então, vai entupir as suas veias, vai gerar certos incômodos. Eu mesma pago esse preço, né? Porque eu como muita besteira e eu acabo tendo essa dor de estômago, eu acabo passando mal às vezes, porque eu me alimento muito mal. Isso é uma coisa que eu quero mudar, se Deus quiser. Mas a maioria da população, na verdade, come mais o topinho da pirâmide, né? Que era para comer menos, do que a base, que era para comer mais. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente consegue entender bem nessa pirâmide como que deve ser a quantidade do consumo. É recomendado que as gorduras e os doces... É recomendado que as gorduras e os doces representem uma parte não muito grande da quantidade de calorias que ingerimos. Então, assim, tudo que a gente come tem caloria. Desde um moranguinho, desde um pão, desde uma salada, tudo tem caloria. Só que o topo da pirâmide, os açúcares e as gorduras, elas não podem ser toda a caloria que a gente ingere no dia. Então, a gente tem que dividir isso aí. Você quer comer um docinho? Não tem problema. Só que tem que ser em quantidades poucas, nada de restrição. Não é recomendado você cortar de vez, eu vou ficar um ano sem comer doce. Isso não é recomendado, porque quando você voltar a comer, isso é o que os nutricionistas falam, né? Óbvio que na internet tem milhares de receitas milagrosas, mas o recomendado pelos especialistas é que você diminua a quantidade e não se prive de comer totalmente. Então, óbvio que todo mundo tem vontade de comer aquela besteirinha, mas que seja em pouca quantidade, para não fazer mal à sua saúde. Vamos lá.
Observe os esquemas e complete-os com base no texto anterior. Então, presta atenção, tem os esquemas aqui, tem falando alimentos de origem vegetal. Aí você vai voltar aqui no texto e vai procurar aonde que tem falando quais são esses alimentos de origem vegetal. Deixa eu ver. No primeiro parágrafo não tá. No segundo parágrafo, assim, a base da pirâmide é formada por vegetais ou alimentos de origem vegetal. Quais são esses alimentos? Aí estão os cereais, como o arroz, o milho, o trigo e as farinhas usadas para fazer os pães e massas. Então, vocês vão colocar aqui nesses 3 lugarzinhos esses alimentos, tá? Arroz, cereal, milho, trigo, pães, massas. Aqui nesse espacinho aqui que eu não posso mostrar que tá com a resposta. Aqui, do lado, tem carboidrato. São ricas em fontes de carboidrato. Quais são os alimentos que são ricos em carboidrato? Procura no texto, vamos lá. Na primeira já vi que não tem falando nada de carboidrato. Na segunda, aqui no finalzinho tá falando assim, ó. Esses alimentos fornecem principalmente carboidratos, além de vitaminas e minerais. Quais são esses alimentos? Vou voltar um pouquinho e vou ver aqui, ó. E também batata, mandioca. Aí vocês vão escrever que batata e mandioca são fontes de carboidrato. Os outros vocês vão responder sozinhos, tá bom? Eu não vou falar. Vitamina B, minerais, proteínas. Da onde que a gente encontra isso? Procura no texto. Todas as respostas desse esquema aqui estão no texto. Cálcio, o que é fonte de cálcio? Olha aqui no finalzinho do texto que tem falando. Gordura. O que fornece a gordura? Vai olhar aqui no texto, tá bom? Aqui na 2 tá assim, ó. Analise o que as crianças dizem e troque ideia com os colegas. Cadê? Com quais vocês concordam? De quais vocês discordam? Justifique as suas respostas. Então, vocês têm que não colocar só concordo ou não concordo. Vocês têm que justificar o porquê que você não concorda, de acordo com o que você estudou até aqui, bom? Ó, devemos comer carne e ovos, tanto quanto os vegetais. O que eu falei pra vocês? Que no seu prato tem que ter mais arroz e feijão, depois mais verduras e legumes e por último aquela proteína que é a carne ou frango, a linguiça, ou não sei qual é a proteína que você vai escolher aí. Então, não é a mesma quantidade, tá bom? Os vegetais você tem que comer mais do que a carne. Aí o menininho fala, podemos comer um doce de sobremesa a cada refeição. A pirâmide alimentar não indica nada ao contrário. Presta atenção aqui, ó. Os doces estão aqui no topo da pirâmide. Olha o tanto de porção que a pirâmide está recomendando. Uma porção. Como é que eu vou comer uma sobremesa a cada refeição se eu só posso comer uma porção de doces por dia? Então, por exemplo, eu tenho 5 refeições por dia. Eu vou, na hora do almoço, comer uma sobremesa e ali acabou o meu consumo de doces e gorduras, tá bom? Não pode comer um doce depois do café da manhã, um doce depois do almoço, um doce depois do café da tarde, um doce... Não pode, tá? Nossa alimentação deve ser predominantemente... O que é predominantemente? Na maioria das vezes, vegetais. Por isso, eles estão no topo da pirâmide alimentar. Os vegetais estão no topo da pirâmide? Você acha? Não, né? Os vegetais estão aqui no meinho, então eles não devem ser comidos em maior quantidade do que os grãos e os cereais, os pães, arroz, feijão, batata. Isso que tá aqui na base que deve ser consumido mais. Vamos lá. Virou... Assim eu também aprendo, aqui tem um cardápio e vocês vão ter que formar aqui do lado uma sugestão do chefe, que são vocês, de acordo com o que a gente entendeu lá da pirâmide, as porções que a gente tem que comer. Então tem o café da manhã, o lanche da tarde, o almoço e o jantar. Você vai distribuir esses pratos que tem aqui no cardápio nas refeições do dia, ok? Vamos dar uma olhadinha, ó. Cardápio. Grupo do arroz, pão, massa, batata e mandioca. Então, tem uma fatia de pão,
de forma, um pão francês, 2 xícaras de arroz cozido ou macarrão. Então, essas aqui você não precisa colocar inteiro, por exemplo, no café da manhã, porque tem pão. Porque ele não vai comer uma fatia de pão de forma e uma de pão francês na mesma refeição. Então, vocês podem dividir, tá bom? E formar uma rotina aqui. Então, por exemplo, no café da manhã eu vou colocar uma fatia de pão de forma e aí depois tem um grupo das frutas e vou colocar uma laranja ou um suco de laranja ou uma xícara de suco de fruta. Tem aqui. E aí vocês vão formando as refeições com esse cardápio aqui. Pode pegar um item de cada grupo, tá? Tem o grupo das carnes e dos ovos, dos feijões e das oleaginosas, que tem xícara de feijão, xícara de sopa de soja, amendoim, pinhão. Grupo dos legumes e das verduras, dos leites e derivados, óleos e gorduras e açúcar e doce. Então, vocês vão pegar essas porções aqui e vão dividir nas refeições, tá bom? Presta bastante atenção para vocês fazerem de acordo com o que foi explicado. Em maior quantidade, o arroz, o feijão, a batata, uma massa, o próprio pão, tá? Em maior quantidade. E em menor quantidade, essa parte aqui do óleos e gorduras, açúcares e doces. Em menor quantidade, escolhe uma refeição só e coloca ali só para a pessoa não ficar sem comer nada, né? Então, presta atenção na hora que vocês forem dividir de acordo com a pirâmide, tá bom? Virou. Aqui na página 96 é um esquema que resume tudo que a gente entendeu até agora da pirâmide alimentar. Ó, neste capítulo você aprendeu que na embalagem dos alimentos há indicações de nutrientes e do quanto de energia fornecem. Então, quando a gente pegou lá uma embalagem e olhou aquela tabela nutricional, a gente entendeu que todos os alimentos devem ter um valor nutricional, né? Deve mostrar quanto de calorias, quanto de proteínas, quanto de gordura. A gente até fez uma chamada de vídeo em relação a isso. Alguns exemplos de nutrientes são carboidrato, proteína, gordura, mineral, vitamina. A gente também viu que cada alimento tem a sua categoria. Então, tem a categoria dos carboidratos, que é o pão, que é a massa, o arroz, feijão. Tem o das proteínas, que é a mistura que a gente fala, né? A carne, o frango. Tem as gorduras, tem gorduras boas e gorduras ruins. Os minerais e as vitaminas. Para termos uma dieta saudável, podemos seguir as orientações da pirâmide alimentar. Alimentos de origem vegetal estão na base da pirâmide alimentar. Eles devem ser o tipo de alimento que devemos consumir em maior quantidade na nossa dieta. Então, a gente já viu tudo isso. Doces e óleos possuem um alto teor de gordura e um baixo valor em outros nutrientes. Estão no topo da pirâmide alimentar. Eles devem ser consumidos eventualmente e em pequenas quantidades. Então, tem aqui, pirâmide alimentar. É bom que vocês copiem no caderno esse esqueminha. Sempre falo isso pra vocês, porque quando a gente copia, a gente grava mais na nossa mente. Então, tem aqui a pirâmide alimentar, dá informações sobre a dieta, é construída por diferentes alimentos, por exemplo, doces e vegetais. Podem ser acondicionados em embalagem, que informa a quantidade de energia, de nutrientes, informa o prazo de validade. Os nutrientes, por exemplo, são os carboidratos, proteínas, gorduras, minerais e vitaminas. É um resumão de tudo que a gente viu até agora. E na página 97, que é a nossa última, para finalizar esse capítulo, vocês vão colocar aqui C para que corresponde, para estar certo, que corresponde com o que a gente aprendeu, e a NC que não corresponde com o que a gente aprendeu. Então, aqui, ó, analise as frases abaixo e indique se elas correspondem ou se não correspondem com as informações apresentadas no capítulo. No caderno, corrija as frases que não correspondem, tá bom?
Então, tem aqui, eu vou começar desse de baixo, ó. Leites e derivados são considerados ricas fontes de cálcio. Isso corresponde ou não corresponde com o que a gente falou? Vai colocar o C ou o NC. A base da pirâmide alimentar contém os alimentos que devemos comer em menos quantidade na dieta. Corresponde ou não corresponde? A base da pirâmide, onde tem os pães, a gente tem que comer menos, ele tá falando. Isso é certo ou não? Os doces estão no topo da pirâmide alimentar, devemos comê-los à vontade. Tá certo ou não? Nossa principal fonte de energia são os alimentos representados na base da pirâmide alimentar, como os pães e os cereais. Tá certo ou não? Feijões podem ser considerados rica fonte de proteína. É certo ou não é certo? Volta lá no texto da página 92 para vocês terem certeza do que colocar, tá bom? E as que vocês colocarem em NC, vocês corrijam no caderno. Compare as informações nutricionais dos alimentos e responda qual das bebidas pode ser considerada mais calórica. Então, presta atenção, no valor médio do suco por 100 ml, ele tem 4,7 calorias, 1,1 gramas de carboidrato e 15 miligramas de vitamina C. No refrigerante, em 350 ml, eles têm 166 calorias, 0 proteína, 0 gordura, 43 gramas de carboidrato e de sais minerais tem 32 miligramas. Então, a gente olhando aqui, qual é o mais calórico, o suco ou o refrigerante? Vai colocar aqui o porquê, tá bom? E aqui embaixo, rapidinho de responder, observe o que o menino costuma comer ao longo do dia. Os alimentos mencionados por ele compõem uma dieta saudável? 2 porções de alimentos ricos em carboidratos e 1 porção de vegetais e frutas. 2 porções de leites e de carnes, ovos e 2 sobremesas por dia. Em geral, um bolo e um doce. Isso é uma alimentação saudável ou não? Ele come verdura? Ele come a menor quantidade possível de doces? Então, você vai olhar aí e vai ver se ele tem uma alimentação saudável, sim ou não, tá bom? Bem simples. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, como sempre, tá bom? Bom final de semana pra vocês. Vou abrir o grupo normalmente no sábado, mas essa atividade pode ser entregue até segunda, ok? Beijos, tchau!